virem para o sustento da tua obra. Oh, meu Deus, a tua palavra redige aos nossos corações promessas eternas, ó Pai. Ajuda, meu Senhor, nós te clamamos. Ajuda, ó Pai, nós te suplicamos, ó meu Deus. Te apresentamos, meu Senhor, os teus filhos aqui neste lugar. Te apresentamos todas as lideranças de departamento, ó Pai. Te apresentamos os obreiros da tua casa. Te apresentamos, meu Senhor, todas as tuas filhas que te servem, jovens, anciões, crianças, adolescentes. Meu Deus, te apresentamos a tua igreja deste lugar. Traz-nos, meu Senhor, um despertamento espiritual, ó meu Senhor, para este tempo aos nossos corações. Desfaz toda a obra do diabo, meu Senhor. Ó meu Deus, para que o teu reino, a tua obra avance. Levanta, meu Senhor, aquele que está fraco, desanimado, sustenta, meu Senhor, desperta para, meu Senhor, este tempo presente, ó meu Deus. Fortalece, anima. Pai, te apresentamos aqueles, meu Senhor, te apresentamos os teus filhos que estão, meu Senhor, doentes, ó Pai. Meu Deus, sara com a tua mão, ó Pai. Com o teu poder, meu Senhor. Cura, meu Senhor, passa a tua mão saradora, misericordiosa sobre os teus servos e sobre os teus filhos. Te apresentamos, ó meu Deus, aqueles, ó Pai. Te apresentamos, meu Senhor, aqueles, meu Deus, que estão, meu Pai, necessitando de um milagre, de provisão financeiro na sua casa, na sua família, nos seus empreendimentos. Meu Deus, tu és um Deus que age, meu Senhor, e supre a necessidade dos teus servos. E nós oramos a Ti e apresentamos a Ti, ó Pai. Supre, meu Senhor, a necessidade destas famílias, das casas, dos lares. Meu Deus, supre a necessidade dos teus filhos, ó meu Deus. Pai Santo, te apresentamos também, meu Senhor, o desejo dos teus filhos congregarem neste lugar, Pai. Oh, meu Deus Todo-Poderoso, desperta os corações, ó meu Deus. Desperta corações, ó meu Deus. Desperta vidas para a tua obra, para fazer a tua vontade, para estar na tua casa, meu Deus. Desperta, meu Pai, vida e corações. Te apresentamos também, meu Pai, aqueles que buscam o batismo e que estão buscando o batismo com o Espírito Santo, ó Pai. Batiza com o Espírito Santo, meu Deus. Porque esta promessa diz respeito a nós, aos nossos pais, aos nossos filhos e a todos quanto nosso Senhor chamar. Diz a tua palavra, ó Senhor. Meu Deus, batiza com teu Espírito Santo. Batiza com teu Espírito Santo, ó Pai. Batiza com teu Espírito Santo, ó meu Deus. Batiza com teu Espírito Santo. Batiza, meu Senhor, com teu Espírito Santo os teus filhos, aqueles que ainda não são batizados.
traz renovo espiritual sobre aqueles que necessitam, meu Deus, deste renovo, dando graça, Pai. Dando graça em Tua presença, Pai. Dando graça em Tua presença, meu Deus. Pai Santo, nós te suplicamos, clamamos a Ti e te pedimos, atenta às nossas orações, atenta ao clamor da Tua igreja, Pai, atenta ao clamor dos Teus filhos, é o que nós te clamamos e te pedimos por fé, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Convido a missionária Gracinha para entoar os 3 hinos da harpa. Aleluia. Aleluias, glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus com o hino de número 296. Aleluias. Aleluias. No jardim Jesus Cristo clamava. Ótimo. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Aleluias. 296. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabes por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus
no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Aleluias. Vamos louvar a Deus com o hino de número 577. Estamos em um trabalho de oração e doutrina, né? Nada melhor do que louvarmos ao Senhor com os hinos mais adequados. Aleluias. Em fervente oração. Aleluias. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares do altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilha de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar,
Deus. Vamos ainda louvar ao Senhor com o número 291, Rude Cruz. Aleluias. Aleluias. Irmã, mas não era hino de oração? Sim, queridos. As orações sem a palavra, sem a mensagem da cruz não existe, não tem fundamento. Aleluias. Aleluia. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Aleluias. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Salve, salvos, cantem. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Aleluias. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei esta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo veio me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar.
obrigado. Irmãos, eu digo a nota do hino, não é porque eu saiba, não. É porque, como mãe de músico, eu precisei ficar muitas noites acordada para o meu filho fazer a tarefa de música. E graças a Deus, ele hoje é a bênção que é. Aleluia. Vamos ficar de pé para ler a palavra inicial. Se encontra em Romanos 12. Iremos ler do 9 ao 21. Romanos 12, do 9 ao 21. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, serdes paciente na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Serdes unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis o mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com os homens, com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. E por fim, não te deixes vencer do mal, mas vencei o mal com bem. Amém, igreja? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós rendemos graças a Ti, Senhor amado, por mais uma oportunidade, Senhor amado, na Tua casa, de Te cultuar, de louvar o Teu nome e render graças a Ti, Senhor, pois só Tu és digno de toda a honra, de toda a glória. Nós Te agradecemos, Senhor amado, por essa palavra, Senhor, que o Senhor deixou aos nossos corações. Que nós possamos cada dia mais, Senhor amado, se assemelhar a Ti, Senhor amado, e assim, Senhor amado, nós conseguirmos, Pai amado, levar a nossa cruz, Senhor amado, diante das dificuldades, diante de tudo aquilo, Senhor amado, que o mundo oferece, Senhor amado. Portanto, Senhor amado, fortalece a Tua igreja, fortalece os Teus filhos, Senhor amado, para estar, Senhor amado, segundo essa palavra, com os corações rendidos, Pai, para fazer a Tua obra, para avançar cada dia mais, para frutificar, Senhor amado. Deus bendito e Deus poderoso, fala conosco, Senhor, nesta noite, Senhor amado. Venha nos dar a Tua graça, venha abrir as nossas mentes, venha abrir o nosso coração, para que possamos, Senhor amado, Te ouvir, Senhor amado, e seguir, Senhor amado, as amadas Escrituras, Pai. Deus bendito, abençoa as pessoas que irão fazer uso desse microfone. Fala conosco, Senhor, e esteja conosco nesta noite. E em nome de Jesus, amém. Convido a irmã Nilce para dar uma saudação. E logo em seguida eu convido a irmã Ana Clara para um louvor. E logo em seguida eu convido a irmã Natasha para preparar um louvor também. Amém? Graças a Deus. Enquanto isso, você tem a liberdade de render graças ao Senhor, dando glória e aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém?
Quem está feliz por estar hoje na casa do Senhor? Então glorifique a Ele, renda graça a Ele, louvor, adoração, porque Ele é digno de toda a nossa adoração. Eu vou estar compartilhando uma palavra que se encontra lá no Evangelho de Lucas. Louvado seja o Senhor. Lucas 17, a partir do 11. Uma palavra bem conhecida da igreja, que diz que tem como título A Cura de 10 leprosos. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, e com o rosto em terra, dando-lhes graça. Este era samaritano. E respondeu Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem levantasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Palavra é uma palavra pequena, né? Mas que nos traz muito ensinamento. O primeiro ensinamento que eu gostaria de compartilhar com a igreja é a compaixão. A compaixão, a gente vê nesse texto, a compaixão, a obediência, a gratidão, a ingratidão e a salvação. Falando um pouco da compaixão, né? Quando aqueles homens viram Jesus e começaram a clamar, Jesus teve compaixão daqueles homens, porque eram 10 homens que estavam excluídos da sociedade, do seio da sua família, por conta daquela enfermidade. E Deus viu ali o clamor, né? O clamor daqueles 10 homens que estavam precisando de uma cura, e Jesus o atendeu, o clamor daqueles homens, né? Então, Jesus, ele continua a ouvir o clamor daquele que tem necessidade e clama por ele. A obediência. Jesus dá uma palavra àqueles homens, que é para eles irem se mostrar aos sacerdotes. E no meio da caminhada, da ida, eles por fé, porque ali eles não estavam vendo no primeiro momento o resultado da cura, né? Mas na caminhada eles se tornaram limpos daquela enfermidade e pela fé e obediência eles foram curados. A gratidão, né? A gratidão. Eram 10, né, como diz no texto, mas apenas um voltou, o improvável, o samaritano. Dá a entender que o restante eram judeus, mas só o samaritano voltou para agradecer pela cura. E quando você reconhece no seu coração, tem a gratidão do seu coração, a bênção de Deus, ela não para por aí, né? Além da cura física, aquele homem que voltou para agradecer pela sua cura física, ganhou a salvação. Jesus o salvou, foi curado espiritualmente. E, resumindo, né, a gratidão, ela abre porta para experiência mais profunda com Deus. E esta é a palavra que eu tenho para todos nós. Eu agradeço a oportunidade. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor.
A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são meus dons preciosos são. Não vejo razão, não. Tu és meu Senhor e meu Deus, assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes pra ser uma oferta agradável a minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Glória a Deus, agradeço a oportunidade. Logo após a Natasha, vamos ouvir uma saudação com a irmã Rosinha. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Hino de número 523. Cristo nos deu uma fonte escondida, que qualquer sede pode estancar, e cujas águas repletas de vida, sempre de graça nos hão de fartar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor.
água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Há muitas fontes de gozo no mundo. Nela os homens vão sempre beber. Mas são cisternas e poços imundos que águas vivas não podem conter. Água sairá, viva manará da fonte que abriu o Senhor. Água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Já muitos homens gastaram dinheiro sem a fonte de Deus encontrar. Mas Jesus Cristo é o nosso roteiro, que para a fonte nos há de guiar. Água sairá, viva manará da fonte que abriu o Senhor. Água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Oh, aleluia ao bom Pai Supremo, pelas bênçãos que a todos quer dar, e pela fonte de paz que nós temos em nosso ser para nos alegrar. Água sairá, viva manará da fonte que abriu o Senhor. Água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Que privilégio que é, né? Estarmos na casa do Senhor. Vamos ler aqui em Marcos, no capítulo 9, a partir do 14. Glória a Deus, aleluia. Que diz assim mesmo: e quando se aproximou dos discípulos, Paulo viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada. E correndo para ele, o saudaram e perguntou aos escribas: o que é que discutem com eles? E um da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem o espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça, e ele espuma e range os dentes, e vai se cercando. E disse aos
e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem, e eles não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofreis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou-lhe ao pai: Quanto tempo há que se sucede isso? E ele lhe disse: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse: Se tu podes crer, tudo é possível para o que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Glória a Deus, aleluia. Nesse versículo, irmãos, estava meditando esses dias nele e hoje, assim, o Senhor trouxe muito forte a minha memória, né? Quando eu vi esse jovem homem trazendo água aqui. E o Senhor, ele falou comigo, né? O que eu tenho clamado a Ele diante das congregações que estão abertas, que a gente sempre tem procurado abrir congregações em lugares mesmo improváveis. E como a irmã Nilce bem disse, daquele leproso, que foi justamente o improvável que veio adorar. E quando a gente olha para essa situação, a gente vê o quanto o nosso Deus, ele é o Deus do improvável. Ele age aonde a gente menos espera, aonde a gente olha, amados, aos nossos olhos humanos, a gente olha para as pessoas e diz assim que aquilo é impossível, que não tem mais jeito. Mas para o nosso Deus, a gente vê o milagre, a gente vê o que Ele pode fazer. Esse jovem, quando ele aceitou Jesus aqui naquele domingo, ele chorava como uma criança. Então a gente vê o que aprisiona ele na mente. Mas nós sabemos que o nosso Deus, ele é soberano para fazer muito além daquilo que eu e você possamos imaginar. O Pai, ele diz a si mesmo: ajuda na minha incredulidade. Ele crê que o Senhor pode curar o filho, mas mesmo às vezes a gente, nas maiores dificuldades, nas maiores tribulações da nossa vida, vem um pouco de incredulidade na nossa mente. Mas eu meditando nessa palavra, diante de tudo que tem acontecido, diante de tudo que eu tenho entregado para o Senhor falou fortemente comigo e eu queria dividir esta palavra com os meus irmãos. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas. Convido o pastor Adilson para estar orando e logo em seguida eu convido a irmã Luciana para um louvor. Tá ruim da garganta. Convido então a Bia. Amém? Pastor Adilson orando e logo em seguida a Beatriz com louvor. Senhor Deus e Pai amado, Senhor da glória, te louvamos, Senhor, por o teu trabalho, pelas tuas maravilhas, Senhor Deus. Te louvamos pela vida dos teus servos. Pai celestial, os teus filhos que nesta noite irão dizimar, irão ofertar para o sustento da tua obra, Senhor. Deus amado, vem recompensar grandemente, fortemente a vida de cada um, Senhor, multiplicando os seus celeiros, Senhor Deus, abrindo portas, Senhor, e manifestando o teu poder e a tua graça. Seja com todos, Pai celestial, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo a Madre Igreja com a paz do Senhor. Amém? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim
não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar com sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. E aqui nós encerramos a nossa participação. Vamos entregar o trabalho para o pastor. Que o Senhor continue nos abençoando. Amém. Graças a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja do Cordeiro com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai do Senhor, povo de Deus. Meus amados, estamos, graças a Deus, mais um dia adorando a Deus na sua casa, bendizendo a Ele. E a bondade de Deus tem alcançado a todos nós. Tem alcançado a mim, tem alcançado a você, tem alcançado também a vida do Joel, né? Graças a Deus. Que aqui já veio hoje pro culto, né, Joel? Graças a Deus, já nos cumprimentamos com a paz do Senhor. Já me ajudou a abrir a porta da igreja. Amém? E também já trouxe água para o altar. Amém? Graças a Deus. Deus lhe abençoe poderosamente, lhe dê graça, em nome do Senhor Jesus. Porque a salvação é manifesta a todos os homens. Amém? Se empolgou. Deixa ele resolver, tá bom? Eu vou começar a ministração agora, tá bom? Glória a Deus. Graças a Deus. Meus amados, gostaria de
ministrar uma palavra ao coração dos irmãos. E nesta palavra que vou ministrar, antes de ministrar ela, eu gostaria só de comunicar aos irmãos que durante esta semana, segunda-feira propriamente dita, nós tivemos uma reunião aqui, depois das 9 horas, já visto que eu tinha uns compromissos lá na Nova Canaã, umas visitas lá de irmãos, e tivemos uma reunião aqui com a Secretaria de Missões, né? E nessa reunião que nós tivemos aqui, nós tratamos acerca do mês de setembro, né? O mês de setembro, na segundo domingo de setembro, é comemorado o Dia Nacional de Missões. E nada melhor seria de não somente comemorar o dia, mas como também nós abordarmos missões durante o mês de setembro inteiro. Então, ser o dia, o mês missionário, né? O mês de missões. E aqui nós tratamos de alguns assuntos acerca da obra de Deus. E nós sabemos que uma obra, o trabalho nosso é plantar e regar. Isso aí os irmãos todos sabem, né? Já tem consciência, né? O que é que você pode fazer na obra de Deus? Plantar e regar. Nós somos chamados trabalhadores para isso. Para plantar, e como é que a maior característica de regar é o quê? Qual é o nome daqueles negocinhos? Que coisa flor? Um regador, né? Um regador mesmo, né? E colocar por cima o cuidado, a água, em cima daquilo que se plantou, né? A água, na maioria das vezes na Bíblia Sagrada, era sinalizada pela palavra de Deus, né? Então, a gente planta, aí vem outro e faz o quê? E rega. Mas a Bíblia diz na sequência que Deus dá o crescimento. Então, nós podemos orar ao Senhor para a expansão do reino e para a expansão da sua obra. E no mês de setembro, nós ainda vamos passar ainda para a diretoria, para os irmãos de maneira geral, para nós trabalharmos numa campanha de oração durante todo o mês de setembro. Do primeiro dia de setembro até o último dia de setembro, com oração aqui todos os dias. A única forma que vai organizar é que nós vamos organizar os trabalhos que já funcionam e os dias que não tem, que vão estar incluso os trabalhos de oração. E nós devemos dobrar os nossos joelhos para orar. Porque até para que trabalhadores da obra sejam alcançados e venham, a Bíblia diz que nós devemos o quê? Orar ao Senhor da seara para que ele mande o quê? Ceifeiros, trabalhadores da sua obra. Então, a obra missionária, e eu queria que os irmãos sempre tivessem isso aqui em mente, viu, senhores jovens? Sempre tivesse isso em mente, que nós estamos aqui numa grande obra missionária. Eu olho para São Luís, aqui aos meus olhos, né? E eu tenho certeza que muitos de vocês também veem da mesma maneira. Eu olho para São Luís e vejo uma grande obra para ser realizada nesta cidade. Uma grande obra missionária para ser realizada nesta cidade. Porque muitas vezes a gente não pode se isolar no nosso conceito, nos nossos locais, naquilo que a gente, no nosso conforto, na nossa zona de conforto, e achar que está tudo bem. Alguém diz assim, aqui tem muita igreja. Tem não, irmãos. Não tem. Viu? Não tem muita igreja. Por mais que o número para você pareça muito, mas não é. Nós temos aí, São Luís, é uma das cidades com maior concentração, por exemplo, de obras, né, de magia negra, terreiros, né, terreiros de macumba. E nós sabemos que isto também são obras que nós labutamos uma guerra espiritual, né? Uma guerra espiritual. E eles têm até metas de abertura de
de terreiros, o nome que eles chamam lá, em ruas. Eles têm meta para isso. E nós, meus amados, não podemos brincar com o reino de Deus. Nós estamos no reino espiritual e precisamos também labutar no mesmo patamar. Porque se militarmos somente na carne, com as nossas próprias armas, com certeza seremos decepcionados. Agora, se labutarmos com as armas espirituais, aí sim, amados, teremos vitória. E uma das armas espirituais é a oração. Quando nós oramos, Jesus, ele ouve a oração e manifesta. Esse dia nós estávamos falando na escola dominical, né, na última lição, quando Pedro ele foi preso, ou quando os apóstolos, em uma certa oportunidade, foram presos, a igreja fez o quê? Orou. E quando a igreja orou, o Senhor mandou o quê? Anjos, deu ordem, e eles saíram de maneira que, por mais protegida que estavam as celas, certo? Eles saíram sem ninguém ver e só foram descobrir no outro dia. Isso é o poder que tem quando uma igreja se reúne para orar. O poder que existe quando uma igreja se reúne para orar. Então nós precisamos ser espirituais. Não somente na aparência, mas em verdade. Sermos espirituais. Então, para isso, amados, mês de setembro está chegando aí, é mês todo de oração redobrada. Tem uma vigília marcada, tem os dia 1 ao dia 31, e no final do mês de setembro, certo, nós estaremos aí, vem uma equipe lá de Açailândia, com uma estrutura de palco, ele já confirmou, uma estrutura de palco, e vai ser realizado pelo menos uma cruzada em cada congregação que pertence aqui à AD São Luís, que faz parte da AD São Luís. Pelo menos uma cruzada. Mas vai ser no final do mês, porque passaremos os primeiros 20 dias todo orando por esta obra. E esses 2 dias, Deus já deu até uma sinalização de uma estratégia para ser usada durante essas cruzadas. E, meus amados, vamos orar. Vamos para cima. O tempo de fazermos a obra não são daqueles que passaram ou dos que já estão com a sua idade avançada. O tempo de fazer a obra é nosso e nós não podemos olhar para trás. Amém? Esse é o tempo, tá bom? Deus abençoe poderosamente. Eu gostaria de dar essa palavra, essa mensagem ao coração dos irmãos. Lembrando para os irmãos que esses dias nós estamos dando apoio ali à congregação Nova Canaã. Estamos fazendo um trabalho lá, em conjunto ali com o Daniel e com o pastor Márcio também, que está nos ajudando. E, meus amados, graças a Deus, fizemos visitas, trabalhos ali, e nós tivemos uma família que na semana passada esteve já indo para aquele lugar, dizendo que vão ficar conosco ali, e já estão levando outra família. E na segunda-feira também, em uma das visitas, nós tivemos ali um irmão que disse que domingo agora já vai se apresentar. E a esposa dele já está se organizando para também ela, a partir da outra semana, eles já estarem presentes. Recebemos também um senhor, certo, que já esteve também no culto conosco hoje, também tem uma filha, uma neta, e que também já estarão a partir do domingo, certo, indo para os trabalhos ali e passando a congregar. Então, meus amados, vamos orar, certo? Jesus ouve a oração da sua igreja, tá bom? Gostaria também de dar essa nota para os irmãos, para que a gente possa se alegrar. Meus amados, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 1. Eu não vou ser longo, mas como hoje não tem ensaio, né? Hoje não tem ensaio, então eu posso me alongar, só uns 20 minutinhos, tá bom? Me alongar do tempo aqui. Haja visto que já são 5 para as 9. Amém? 1 Coríntios, capítulo 1,
versículo. Tem infantil? Tem, né? Pode até trazer para cá. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 9. Vamos estar orando. Grande Deus, Pai eterno, queremos te apresentar, meu Senhor, os teus filhos que estarão indo ali para o trabalho infantil. Te apresentamos a tua filha que vai ministrar a tua palavra, bem como também as crianças que ali estarão recebendo esta porção. Dá graça, ajuda, abençoa, em nome de Jesus, o teu filho amado. Amém. Deus abençoe. Viu? Os irmãos encontraram? Versículo de número 9. Tem como colocar aqui, né? 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Você pode, antes do 10, o 9, você pode ler comigo, pode? Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Verso 10, diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Esse é o versículo 10, né? No versículo 10 eu tenho uma versão aqui que diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, né? Tá quase a mesma coisa aí. E que não haja divisões, aqui está a expressão, tá? Dissensões, né? Divisões entre vós. Antes, sejais perfeitamente unidos em uma mesma mente. Aqui está a expressão sentido, em uma mesma mente. E em um mesmo julgamento, e aqui está a expressão parecer. Meus amados, gostaria de compartilhar esses 2 versículos com os irmãos. Prometo para vocês que não vou me alongar. Pode colocar o versículo 9, para a gente iniciar por ele. Meus amados, aqui a Bíblia Sagrada é um livro completo em tudo que você pensar. A Bíblia Sagrada é viva. É a palavra de Deus, que fala conosco, que fala com o seu povo, que fala com os seus filhos, que mostra os nossos caminhos, que manifesta as nossas imperfeições, que nos orienta, que nos admoesta, para que vivamos uma vida agradável em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nestes 2 primeiros versículos, em específico, o versículo de número 9, Paulo, quando ele está orientando a igreja em Corinto, olha que as cartas de Corinto, a primeira, tão quanto a segunda, são cartas importantíssimas para a igreja, porque nela nós aprendemos uma diversidade de coisas. Por exemplo, você quer aprender acerca dos dons espirituais? Você vai encontrar orientações na carta aos Coríntios. Você quer, por exemplo, aprender sobre ofertar, obra missionária, o que acontece com alguém que oferta na obra missionária e investe em missões? Você vai lá para 2 Coríntios, capítulo 9, e você vai encontrar a dádiva, as maravilhas que acontecem com quem faz isso. Se você, por exemplo, quer falar, por exemplo, sobre casamento, o comportamento do casal, como deve agir aquele que está casado, como também um solteiro,
Você, por exemplo, vai lá para 1 Coríntios 7 e você vai encontrar ali admoestações riquíssimas. Se você quer falar acerca da vinda de Cristo, assunto escatológico, por mais completo que você possa imaginar, está o capítulo 15 de 1 Coríntios. E são muitas as riquezas de orientações e detalhes que Paulo ele orienta a igreja de Corinto como deve ser a melhor maneira da igreja se comportar e viver. Agora, aqui no início da carta, no versículo, especialmente o versículo de número 9, Paulo, ele falando àquela igreja, ele vai dizer assim, fiel é Deus. Isso aqui ninguém tem dúvida, certo? Pode ser que nós sejamos encontrados infiéis. Agora, Deus é fiel. E nós encontramos e aprendemos que Deus ele não muda. Deus não muda. A fidelidade de Deus, ele é perfeita. Às vezes quem muda somos quem? Às vezes não, né? Quem muda no meio da trajetória somos nós. Mas Deus não. Deus é perfeito. A manifestação da perfeição de Deus, ela é poderosa, meus amados. A manifestação de Deus é poderosa. E aqui, logo depois, ele vai dizer assim, olha, diante da fidelidade de Deus, diante de um Deus fiel, e essa fidelidade significa, essa fidelidade aqui, ela também nos convém lembrar que tudo quanto está escrito, ele vela para cumprir. Você entende isso aqui? Tudo quanto está escrito, como você imaginar, ele vela para cumprir. Por exemplo, se nós olharmos para os escritos velho-testamentários, nós vamos encontrar muitas profecias que falavam acerca do Filho do Homem, que falavam acerca da chegada do Filho do Homem. E muitas delas, aqueles que estudavam naquela época, pastor Adilson, às vezes nem chegavam a compreender direito. Mas independente se os homens compreendem, se os homens aguardam ou deixam de aguardar, se os homens permanecem fiel às promessas que lá foram feitas, ou se não permaneceram fiel, Deus foi o quê? Fiel para cumprir. E todas as profecias que acerca dele falava na sua vinda, o modo, o meio, a região e como aconteceria, se cumpriu na íntegra, por mais que os homens o aguardassem ou não. Por exemplo, a Bíblia vai dizer, ele veio para os que eram dele, mas os que eram dele não o receberam. Portanto, abriu-se a nossa oportunidade, mas agora todos quanto vos receber, eu lhe darei o poder de serem feitos filhos de Deus. Você encontrou a fidelidade de Deus aí? Deus foi fiel. Deus cumpriu todas as coisas. Deus manifestou o seu poder. Então, Deus, amados, guarde isso, é fiel. E ele não muda, ele é imutável. Ele não muda. Quem muda somos nós, e muitas vezes quem deixa de ser fiel somos nós. Mas nós servimos a um Deus fiel. E você podia dar glória a Deus quando eu digo para você que daí você serve um Deus fiel. Você pode dar um glória a Deus? Pode? Você pode dar um glória a Deus com força mesmo. Porque você já imaginou se ele não fosse fiel? Não dá nem para imaginar, né? Não dá nem para... Começa que não dá nem para imaginar. Agora você já parou diante de tantas inconstâncias que somos nós. Diante de homens e mulheres tão inconstantes,
fracos, uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra. Amanhã começa o ano dizendo que vai ser assim, assim, assado. Quando chega com 3 meses já mudou tudo. E assim, agora Deus não. Deus é fiel, meus amados. O que ele falou, ele cumpre. O que ele disse, ele faz acontecer. E a Bíblia ainda fala, e ele vela pela sua palavra para o quê, meus amados? Para cumprir. Pronto, meus amados. Esta é a fidelidade de Deus que nos acompanha, que nos alcança. Agora, observe aí, ó. Diante da fidelidade de Deus, vírgula, a expressão é pela qual fostes, olha, chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Peraí, irmãos. Parece que ele diz assim, ó. Diante da fidelidade de Deus, nós fomos chamados para uma coisa. Nós fomos chamados para uma coisa. Nós. Você foi chamado também para isso? Foi, né? Todos nós. Nós fomos chamados. Ei, a expressão chamados aqui, pastor Adilson, parece que é aquela, né? Alguém está ali e está meio desapercebido e ele diz, ei, Adilson, vem para cá. Assim como ele fez com seus discípulos. Assim como ele chamou Pedro, como ele chamou João, como ele chamou Mateus, como ele chamou todos ele. E aqui ele vai dizer, pela qual nós, diante da fidelidade de Deus, nós fomos chamados para quê? Aí ele vai explicar. Para, eita, amados, a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Para comungarmos com Ele, para termos comunhão com Ele. Uma das características que aqui é também manifestada aí é a ausência de comunhão que tínhamos antes. Antes nós não sabíamos quem era Jesus. Antes nós não sabíamos a fidelidade de Deus. Antes nós não o conhecíamos. Antes nós não o entendíamos. Antes não gozávamos de tão perfeita paz. Antes não compreendíamos esse amor, como até hoje nos constrange o amor de Deus. Antes não, mas no momento que ele chamou você, você começou a experimentar tão abundante amor de Deus. Você começou a experimentar o que? A sua paz. Tem tanta gente, amados, que antes de conhecer Cristo era perturbado por aí. Pensava 1001 coisa. Vivia com comportamento diferente. Pensava diferente, se aborrecia com qualquer coisa. Se alguém, por exemplo, bastava, né, triscar assim no pezinho dele aqui, e chamava para briga. Se alguém por errasse uma palavra, às vezes até por não querer, se expressasse mal, também chamava para o quê? Para uma guerra, para uma briga. Mas quando nós começamos a conhecer Jesus, quando fomos chamados para essa comunhão, nós começamos o que? Mudar. Nós começamos uma transformação. Aquele que era agressivo, aos pouquinhos, porque essa obra, né, não é assim. Essa obra é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É uma obra gradativa.
altiva. Então, aquele que era agressivo deixou de ser o quê? Vai deixando de ser agressivo. Aquele, por exemplo, que ardia em ciúmes, meus amados. Aos pouquinhos, o que aconteceu com ele? Ele começou a melhorar, se controlar. Acontece muito, às vezes, com mulheres, né? Qualquer coisa, briga, puxa cabelo, arranca o outro, porque o marido não sei o quê, aí puxa para um lado, corra para o outro. Acontece muito. Mas Jesus foi moldando. Jesus foi tirando. Jesus foi dando o autocontrole, né? Foi dando a capacidade de se controlar. Sabe o que é isso aí, irmãos? É essa chamada. A chamada para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Sabe por quê? É você olhar para Jesus, escute, é você olhar para Jesus e dizer, se eu olhar para Jesus, o que eu vou encontrar? Se eu olhar para Jesus, o que eu vou ver? Se eu olhar para Jesus, de que maneira eu serei transformado? Aí você olha para Jesus e vê o quê? Meigo, simples, amável, olhando para ele, parece que a Bíblia vai dizer, nenhuma beleza víamos para que o era alguém que não era tomado pela posição que tinha. Quem ele era? Filho de Deus, mas não usurpou, ou quis, ou manifestou esse poderio, essa vontade, mas não. Ele fez o quê? Esvaziou-se a si mesmo, pelo bem maior. Esvaziou-se a si mesmo pelo quê? Pelo um bem maior. E o nome disso é comunhão, meus amados. O reino do amor de Deus está aí. Todos nós somos chamados para esta comunhão. E essa comunhão não é igual a comunhão dos homens lá fora. Essa comunhão aqui, ela é plena. Todos nós somos chamados a viver uma comunhão plena. Uma comunhão plena. Aí vamos entender um pouquinho isso aqui. Olha o versículo 10. Olha o versículo 10. Aí Paulo agora começa a rogar. É como alguém que começa a implorar. E diz, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós, a expressão aqui está dissensões, né? Na outra tradução que a gente viu, a Bíblia fala de quê? De divisões. Só que aqui o que eu acho interessante, pastor Adilson, é que ele usa a expressão rogar, né? É como se ele estivesse dando um grito mais forte, uma persuasão mais forte. Rogo-vos pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. No versículo anterior, nós somos chamados para quê? Para a comunhão de Jesus. E na comunhão de Jesus, só existe uma linha de pensamento. Só existe uma linha de pensamento. Qual é a linha de pensamento? A dele. Ele é a cabeça e nós somos o quê? O corpo. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Vocês já são excelentes estudiosos aí, né? Alguns já passaram pelos bancos escolares, né? Já há muito tempo, já fizeram, outros já estão aí, né? Tem uma parte da juventude aí que está aí. E você vai aprender que é da cabeça, que é do cérebro, que sai o quê? Os comandos que norteiam e que deliberam todo o quê? Os movimentos do corpo. Quando, por exemplo, alguém ele tem algum problema neural, cerebral, ele termina afetando o quê? Ele termina afetando o funcionamento do seu corpo. Sim ou não? Termina afetando o funcionamento do seu corpo. Desta mesma maneira, amados, é o corpo de Cristo. Somos nós.
que somos chamados para o quê, meus amados? Somos chamados para a comunhão. Na comunhão com Jesus, não se aceita outra coisa a não ser as suas ordens, a não ser os seus comandos. Lembre-se, cabeça, cérebro, comando as suas ordens, os seus comandos. E esses comandos, eles estão expostos aqui, ó, na Bíblia Sagrada, de maneira a nos abundar, porque está escrito: onde abundou o pecado, o reino das trevas. A Bíblia vai dizer assim, ó, superabundou a sua graça. Ou seja, de maneira nenhuma é menor. Ei, escute, de maneira nenhuma é o quê? É menor. Sobejou. É sobreexcelente. É sobreexcelente. Ou seja, o que você precisa para esta comunhão ser fortalecida, você já tem à sua disposição. Você já tem à sua disposição. Tudo que você precisa, você já tem à sua disposição. Nós temos, por exemplo, a oração. Você tem, por exemplo, o perdão. Que instituto tão grandioso é o perdão, né? O perdão. O poder de perdoar. Você lembra quando Jesus ensinou a orarmos? Como é que ele falou quando ele ensinou a orar? Ele disse assim, ele disse como lá, irmãos? Os irmãos lembram? Como é que é? Perdoai as nossas ofensas. Outra expressão fala o quê? As nossas dívidas. Assim como nós já perdoamos os nossos devedores ou aqueles que nos fizeram algum tipo de mal. É sobreexcelente, meus amados. Você tem a liberalidade do perdão, certo? Como uma arma para ser usado. E às vezes, meus amados, a ausência do perdão, ele causa prejuízos absurdos na comunhão em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Perdoar, meus amados, deve ser um exercício frequente. Quanto mais se perdoa, mais fácil fica perdoar. Vou repetir para você. Quanto mais eu tenho o hábito de relevar, perdoar, mais fácil esta prática fica para mim. Mais fácil essa prática fica para cada um daqueles. Por que, meus amados? Por que isto? Porque, meus amados, uma das coisas que ele nos fez para podermos gozar desta comunhão foi o perdão que nós recebemos dele. Entenda, compreenda uma coisa, entenda que nós afligíamos, nós íamos de encontro com Deus, nós, meus amados, com as nossas práticas, com os nossos delitos, íamos contra Deus. Mas sabe o que foi que ele fez? Ele relevou tudo isso aí.
ele não usou contra nós. Mas o que foi que ele fez? Ele nos perdoou. E o perdão de Deus, ele foi o quê, meus amados? Foi completo. O perdão dele foi completo, meus amados. Aonde existe perdão, não há lembranças de fatos passados voltando a existir. Você quer ver, por exemplo, Henrique, lá em Hebreus, no capítulo de número 12, versículo 14, versículo de número 16, a Bíblia vai dizer assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Verso 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, chegando a brotar, vos perturbe e por ela muitos se contamine, meus amados. O Instituto do Perdão deve ser um exercício frequente de todos quantos foram chamados para o quê? Para a comunhão de Jesus Cristo, o nosso Senhor. É necessário, meus amados, observe bem, nós que estamos aqui, vivemos frequentemente no mundo de relacionamentos, sim ou não? Você se relaciona no seu trabalho, você se relaciona na sua casa, todos têm uma parentela, não tem tio, vó, tal. Todos têm o seu relacionamento no meio da sua parentela. A nós aqui, nós temos um local a qual comungamos a mesma fé, nós nos relacionamos na igreja, e de todos estes lugares, estas maneiras, essas formas, precisamos, meus amados, certo? Agir e utilizar um instituto perfeito do perdão para que a comunhão seja perfeita. Às vezes até sem querer, eu poderei machucar o meu amigo, pastor Adilson. Eu poderei, talvez, machucar o José Nildo, às vezes uma palavra, por aquilo que disse, uma forma que eu agi. Porém, meus amados, cabe-nos sempre o quê? O ato do perdão. O reconhecimento do erro e o ato do perdão. Para o quê? Para que possamos ser livres. A liberdade do Evangelho. O ser livre que ele nos deixou, ele está, meus amados, quando nos livramos de toda carga, quando nos livramos de todo o peso e sem mácula, sem mancha, nós decidimos o quê? Perdoar, liberar. Quando nós nos permitimos isso. Sabe por quê? Porque o bem não é para o outrem em primeiro lugar. O bem, ele começa para o quê? Para nós mesmos. Somos os primeiros a sermos o quê? Beneficiados na comunhão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Somos os primeiros a sermos beneficiados. Volta lá no versículo 10, já estou encerrando. Voltando para o versículo 10 lá, 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós o quê? Dissensões. Antes, sejais unidos em o mesmo sentido
e em um mesmo parecer. Meus amados, nós temos um cabeça, e o nosso cabeça é Cristo. Nós temos ordens específicas para cumprir. Ele não difere se alguém está aqui, se alguém está lá na Coreia do Sul, ou se alguém está lá no Reino Unido. Se é cristão, se segue a Bíblia, se fala uma língua diferente, não importa. A ordem é a mesma, o sentimento é o mesmo. Da mesma maneira que age em vós, o mesmo sentimento que houve o quê? Em Cristo. O sentimento de compaixão, de ver o outro, de poder, certo, militar na causa do irmão, militar na causa da irmã, militar na causa do agente dentro da casa, do colega lá de trabalho, da pessoa que você está lá. Até porque essa vida ela precisa ser o quê? Em todos os lugares. Em todos os lugares. Eu, por exemplo, até agora trabalhei um tempo lá em Açailândia, depois vim para cá, trabalho ali no local, mas aqui e acolá a gente observava, né? Um fulano, aí na hora que fulano estava por trás lá, aí a fulana chegava, eu trabalho num setor assim, bem mais isolado, aí o pessoal chega lá mais para almoçar, né? Termina as audiências, aí tem uma mesa grande, o pessoal vai lá para almoçar, né? Chega dois, não tem como ficar ouvindo, né? O ouvido da gente não tem uma tampa, né? Aí eu escuto lá, aí é o fulano de tal, que a fulana não está na frente, aí fala do ciclano, fala do fulano, e aí começa aquele negócio todo. Aí quando chega na frente, aí já esconde, aí já elogia, aí, sabe, irmãos, quando eu olho para aquilo tudo, eu lembro que tudo isso faz parte do passado. Eu lembro que tudo isso faz parte lá do passado. Porque as coisas velhas se passaram. E agora tudo se fez novo. Agora as coisas são diferentes. Nós, meus amados, temos o dever, a obrigação, entenda, vou repetir, dever como cristão, e a obrigação de podermos celebrar a paz, de podermos manter a bandeira da paz em pé. E, meus amados, aqui eu compreendo uma coisa, aqui na casa, no meio da parentela, no seu trabalho, é uma obrigação nossa. Não importa onde nós estejamos. É sim ou não é? Uma obrigação nossa. E para cumprir essa obrigação é necessário vontade. É necessário. Você lembra quando nós estudamos pessoa do Pai, pessoa do Filho, pessoa do Espírito? O que identifica uma pessoa da outra? Porque assim como somos pessoas, o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa. Personalidade. E o que identifica alguém com personalidade? Ele sente, tem sentimentos, tem vontades, manifestas ali o quê? Vontade. Então, da mesma forma meus amados, temos que fazer um esforço, certo? Grande, para em todo lugar que tivermos, comungarmos a paz, levantarmos a bandeira da paz. E se levanta a bandeira da paz quando mais ouvimos do que falamos. Mais ouvimos do que falamos. Quando assim se procede, aí, meus amados, não tem diabo que fique no meio. Tudo quanto fizer, prosperará. As coisas avançam. As coisas andam. O reino avança. A família cresce. Tudo vai para frente. Porque não há dois pensamentos, nem um terceiro. Só há um pensamento.
um sentimento, uma vontade. A vontade de Deus, os pensamentos de Deus que são maiores do que os nossos pensamentos, e a vontade dele que é boa, perfeita e agradável, meus amados. Aí só tem uma coisa que nós precisamos fazer. E é a área que muitas vezes as pessoas labutam para não fazer. Se humilhar. Porque ele se humilhou até a morte. E morte de cruz. E também não deve ser diferente para conosco. Quando eu estou magoado, ou quando eu magoo uma pessoa dentro da igreja, dentro do estabelecimento de trabalho, na família, no meio da parentela, o que é que cabe? Eu humilhar. Depois que passa a raiva, depois que passa a ira, depois que passa aquela, eu reconhecer, Cristo é maior. Eu tenho que ter o mesmo sentimento que ele. Eu tenho que agir da mesma forma que ele iria agir. Nem que para isso eu precise me humilhar. Porque, meus amados, não tem outra maneira de levarmos a bandeira da paz, a não ser pela humilhação. Por isso que um dos textos, a Bíblia nos manda a considerarmos os outros superiores a nós mesmos. Porque se eu considero o Bruno sempre superior a mim, eu sempre procurarei o respeitá-lo. Se ele me considera da mesma maneira, ele sempre procurará me respeitar. Se eu considero a irmã Nilce superior a mim, eu sempre procurarei a respeitar. E se ela me considera da mesma forma. E observe que todos fazendo o mesmo ato, uns com os outros. Ah, meu irmão, há uma paz perfeita, há uma glória perfeita, há uma comunhão perfeita, há uma graça perfeita, há uma manifestação divina perfeita, porque não importa onde seja, todos dirão verdadeiramente, aí está um homem de Deus. Verdadeiramente, aí vai uma mulher de Deus. Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua família, Deus abençoe os teus celeiros, Deus abençoe tudo quanto vier às tuas mãos para fazer, que Ele assim a faça prosperar. Convida os irmãos a se colocar em pé e nós estaremos encerrando o culto nesta noite, orando uns pelos outros. Orando uns pelos outros. Meus amados irmãos, lembrando do nosso compromisso que nós fizemos no domingo passado, quero pedir à juventude, na pessoa do seu líder, né, Diácono Jackson, que já está aí trabalhando aí para amanhã. Então, gostaria de pedir o apoio, né, da juventude para que amanhã a gente fosse lá para Geniparana, dar apoio lá. Aos irmãos que, independente, eu quero participar lá também, não tem problema. A juventude é a obrigatoriedade, né? Agora, a voluntariedade, qualquer irmão que quiser ir, não tem problema. Quanto mais, melhor. No sábado, será a vez da Raposa. Nós temos que dar apoio ao trabalho da Raposa. Aí solicitamos, na pessoa da irmã Aline, líder das mulheres, o apoio das mulheres. É que eu peço o apoio de vocês para que estejamos lá, indo para a Raposa, dar apoio àquela programação. E assim a gente vai ajudando uns aos outros. Daqui a pouco eles também vêm nos ajudar. Daqui quando chegar a vez da nossa. Você percebe que é uma via de mão dupla. A gente ajuda, ele nos ajuda e assim vai, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Vamos acreditar conforme diz a Bíblia, tá bom? Então, fica assim a programação. Aí no domingo nós temos a nossa escola bíblica dominical. E domingo à noite, o que é que nós temos? Grande festa aqui na liderança do Departamento de Mulheres, onde estará ministrando o pastor Marcos Lacerda.
Já foi feito o convite, os irmãos tragam visitantes, tragam, as mulheres tragam outra mulher e Deus vai nos abençoar poderosamente, tá bom? Em nome de Jesus de Nazaré. Vamos orar, agradecer a Deus. Quero passar, o pastor Adilson está fazendo essa oração e encerrando o trabalho para a glória de Deus. Quantos precisaram de oração? Se manifeste, glória a Deus, eu preciso de oração também. Senhor Deus e Pai, Pai amado, Deus maravilhoso, te damos graças, te damos louvores, Senhor, por este momento todo especial, ó Pai, pelo qual tu reservaste, Senhor, para que estivéssemos aqui nesta noite, nos alimentando, ó Deus, na tua santa palavra. Deus, que essa palavra fique plantada, Senhor, arraigada em nossas vidas, Senhor da glória, para fazermos dela alicerces para nós, Senhor da glória, para estarmos baseados em Ti, santificando-nos a cada momento, ó Pai, e nos aproximando da Tua perfeição, Senhor, com a Tua ajuda, com a ajuda do Teu Espírito Santo, ó Deus. Ó Senhor da glória, nos abençoa, nos ajuda em tudo, ó Pai, para que essa palavra não venha cair no nosso esquecimento, mas que fique gravada em nossas mentes e que venhamos praticar a cada momento. Nos despede em paz, nos leva em segurança aos nossos lares, Senhor. Abençoa aqueles que pedem oração, Senhor. Traz a tua bênção, traz, Senhor Deus, uma resposta. Traz, Senhor Deus, a tua maravilha na vida de cada um, se é um livramento, se é a cura, se é uma porta aberta, Senhor Deus, se é uma oportunidade, ó Deus, ou se é até mesmo um consolo, Senhor, vem ser o socorro do teu povo agora, no nome santo de Jesus, no nome de Jesus, amém, amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe e a paz do Senhor.